Olá, meu nome é Kaline. Hoje irei falar sobre o ecossistemas do Brasil com a temática de Floresta Atlântica. A nossa equipe sou eu, Kaline, Jaqueline, Letícia e José Matheus. Começar a falar um pouco sobre a Floresta Atlântica. Vou começar sobre a expressão. Qual seria a forma correta? Seria Mata Atlântica ou Floresta Atlântica? A gente entende de floresta, de Mata Atlântica, as pessoas utilizam bastante esse termo, porém ele não é tecnicamente correto. A gente entende por mata é um pequeno segmento de uma floresta, ou um significado mais utilizado de uma floresta constituída por uma única espécie de árvore ou predominância de uma espécie, que não é o caso da floresta atlântica, que é constituído por um sistema de biodiversidade vegetal tão grande quanto a floresta amazônica. Daí a incorreção de ser chamada de Mata Atlântica. Ela abrange 17 estados brasileiros. A sua área abrange a costa leste, sudeste e sul do Brasil. Além disso, uma parte do Paraguai e da Argentina. Quando a gente fala do bioma da Mata Atlântica, ele é considerado um dos mais ricos do planeta. Com maior biodiversidade, a Floresta Atlântica é a segunda maior floresta de extensão do Brasil, constituída por planaltos e serras. A floresta atlântica é composta por diferentes formações vegetais e ecossistemas associados que se destacam por uma grande biodiversidade. A gente já falou que essa questão da biodiversidade faz com que ela seja floresta e não mata. Hoje, devido a suas séries de fatores, incluem, por exemplo, a atividade humana, restam apenas 12,4% da floresta que existia originalmente. Então, ela foi bastante desmatada. Quando a gente fala do clima, certo? O clima da floresta atlântica, a maior parte tem como condição climática influenciada pelo clima tropical. Esse clima apresenta verões chuvosos e invernos secos. Na parte litorânea do Brasil, temos a presença de massa de ar tropical atlântica quente e úmida, favorecendo a mata com bastante índices pluviométricos regulares durante o ano. Já no relevo, o relevo da floresta atlântica é formado por planícies e costeiras e colinas, que são acompanhadas por montanhas. A área do relevo, a área com relevo acidentado, constitui limitação forte para o uso intensivo das terras com cultivos anuais e não possuem fertilidade elevada. No interior da floresta, o solo é pobre e mantido devido às decomposições dos restos de vegetais que caem do solo, assim acontecendo rapidamente a decomposição da matéria orgânica. A fitofisionomia. A fitofisionomia da floresta atlântica foi definida pelo CONAM, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, em 1992. Tal variedade de fitofisionomias se explica pois em toda a extensão da floresta atlântica é composta por uma série de ecossistemas, cujos processos ecológicos se interligam, acompanhados das características climáticas da região, onde ocorre tendo como exemplo comum a exposição aos ventos úmidos que sopram do oceano. A distância dos corpos d'água também tem um fator predominante, tal como a probabilidade da vegetação ser inundada com determinadas épocas do ano ou permanentemente. O solo também tem um papel importantíssimo, seja na disponibilidade de nutrientes, seja na sua capacidade de reter a água. Esses fatores possibilitam, inclusive, a subdivisão e surgimento de ecossistemas típicos dentro desses grandes grupos de fitofisionomias. Então, quando a gente fala aí sobre a fauna, né? A fauna da Mata Atlântica apresenta uma extensa variedade de espécies, somando uma média de 2.000 animais, além de insetos e aracnídeos. Numerosas espécies de fauna são únicas e características de biomas. A maioria são aves, répteis, anfíbios e borboletas, que são endêmicas, ou seja, são encontradas apenas nesses ecossistemas. Algumas espécies que
que fazem parte da floresta atlântica são em torno de 850 tipos de aves, 370 espécies de anfíbios, 275 espécies de mamíferos, 200 espécies de répteis e 350 espécies de peixes. Entre os mamíferos, 39% também são endêmicos. Mesmo ocorrendo a maioria das borboletas, com a maioria das borboletas, de répteis, anfíbios e aves nativas, todos eles são endêmicos. Nela sobrevivem mais de 20 espécies de primadas e a maior parte delas também endêmicas. Já tocando nessa parte dos problemas enfrentados, né, pela floresta atlântica, na parte da fauna, a gente vai falar aí da extinção, né? A legislação brasileira proibiu o tráfico de animais desde 1967 e a Lei de Crimes Ambientais de 1998 classifica o tráfico de animais silvestres como crime de menor potencial ofensivo. Então, calcula-se que no Brasil 38 milhões de animais são retirados da natureza por ano e cada vez mais traficados. Então, a cada 10 animais traficados, 9 morrem mesmo antes de chegar ao destino final. Entre as espécies mais apreendidas no Brasil são as aves. Vamos falar um pouco aí da nossa flora, né? Que é importantíssima. A flora, ela da floresta atlântica, ela é um motivo de grande destaque para a nossa floresta. Ela possui uma rica biodiversidade de todos os sentidos. Por conta dessa biodiversidade, não há estudos conclusivos da quantidade de espécies na região. Estima-se que haja na Mata Atlântica em torno de 20 mil espécies, o que significa 35 do total existente no Brasil. É rica em composição florísticas, que destacam as bromélias, temos aí orquídeas, ipê, palmeiras, jacarandá, peroba, jambo, jequitibá rosa, embuaba, entre tantas outras espécies importantes, né? Algumas espécies da sua vegetação são endêmicas, né? Que eu já expliquei sobre o endemismo, que elas se encontram apenas naquela região, a gente não vai conseguir achar em outro local. Ameaças de extinção, né? Dentre as 200 espécies ameaçadas de extinção, está o pinheiro do Pará, o pau-brasil, o jequitibá, entre outras espécies tão importantes, né? Atualmente, além do desmatamento, outros fatores ocorrem para o desaparecimento de espécies vegetais. Apesar da retirada sem realização e aprovação do plano de manejo ser proibida por lei, a exploração clandestina continua fortemente no nosso país. Trouxemos aí a ficha taxonômica da espécie representada pela fauna. Nós escolhemos o papagaio verde. Aqui tem um pouco falando sobre quais são os locais, qual o seu habitat, como é a sua reprodução. E a ficha taxonômica da espécie representada da flora. Escolhemos o pau-brasil. Também tem um pouco sobre ela. Como essa planta, descrevendo um pouco dessa planta, né? E também tem aonde podemos encontrá-la. Então, temos aí os grandes problemas enfrentados pela floresta atlântica. Grande parte da vegetação da Mata Atlântica foi destruída devido à exploração intensiva e desordenada da floresta, né? Então, mesmo trazendo as leis, mesmo garantido por lei, que não é para desmatar, mesmo assim, mesmo com essas proibições, mesmo dizendo que essa pessoa ela vai sofrer as consequências, mesmo assim as pessoas continuam desmatando, traficando animais, plantas. E o que a gente pode fazer, né? O que a gente pode fazer? A lei, a Constituição Federal de 1988, ela coloca a Mata Atlântica como um patrimônio nacional, junto com outras florestas, né? A derrubada da mata secundária regulamentada por leis posteriores, já a derrubada primária é proibida, tá? A política da Floresta Atlântica de 1998 contempla a preservação da biodiversidade, o desenvolvimento sustentável, recursos naturais e recuperação das áreas degradadas. Tem várias ONGs e órgãos
que lutam para a preservação dessa floresta, que é magnífica, mas mesmo assim temos pessoas que não são conscientes em relação a isso, né? Então aí está o trabalho muito importante de conscientizar, de prevenção, para que as pessoas, os cidadãos, eles tomem consciência, né, da importância de não é só a responsabilidade das ONG, dos órgãos competentes estar lutando contra esse desmatamento, sobre a extinção de espécies de plantas, da flora, da fauna, é dever também do cidadão. Então, foi foi de extrema importância para o nosso grupo, né, debater entre a gente essa temática e trazer também para vocês. E aí a gente traz um pouco das referências bibliográficas que a gente utilizou, e aí só agradecer ao professor pela oportunidade de juntarmos e aprender um pouco sobre a Floresta Atlântica, que é magnífica. Muito obrigada.